Olá, o meu assunto de hoje é sobre o livre-arbítrio. Todos nós temos e temos que tomar muito cuidado. Mas para entender melhor sobre esse tema, a pergunta é: nós estamos presos no nosso passado? Que nós somos donos do nosso passado? Nós somos. Mas nós estamos presos ao nosso passado? Certamente que, em parte, sim. Mas eu não quero me referir ao passado do nascimento à atualidade, ao tempo atual. Eu me refiro também e principalmente nas encarnações ou nas reencarnações passadas. Nem tudo que nós planejamos enquanto estamos no plano espiritual a gente às vezes consegue alcançar. Nós falhamos, nós às vezes desviamos da nossa trilha, da nossa rota. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas ele está ligado com a voz da consciência. E todos nós temos o nosso anjo de guarda, os espíritos simpáticos que nos guardam, que zelam por nós, que são nossos amigos espirituais. E eles falam pela nossa voz da consciência. Assim como na nossa voz da consciência também estão as vozes dos nossos avós, com seus ótimos conselhos, dos nossos pais, dos nossos tios e tias queridas, dos nossos amigos queridos. Então, a voz da consciência deve ser vista como uma bússola. Eu devo seguir os bons conselhos, os bons pressentimentos que eu tenho pela voz da consciência. E a gente tem que lembrar que o livre-arbítrio nos permite escolhas do que plantar, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos lá. Se Deus nos deu a oportunidade de, em mais uma reencarnação, de corrigir nossas falhas, Ele também nos deu um guia, uma bússola que é a voz da consciência. Mas eu preciso entender o seguinte: do meu nascimento até agora, eu não me recordo exatamente o que foi planejado e programado para mim no plano espiritual pelos meus mentores para que eu pudesse reencarnar. Então a voz da consciência tem esse papel fundamental, essencial, que é de nos manter no caminho correto pela ética e pelo aprimoramento moral e espiritual. A minha evolução espiritual está atrelada aos meus valores. Isso é intrínseco, isso é essencial, é muito importante. E é na voz da consciência que eu guardo tudo aquilo que me mantém no caminho certo e também tudo aquilo que pode me dar medo de seguir em novos caminhos. Então é por isso que às vezes você está caminhando na rua, parece que você ouve alguém falar buraco, você olha em volta, não tem ninguém, você olha para baixo, tem um buraco, alguém te avisou e você pula, você salta buraco e não se acidenta. Certamente isso veio da voz da consciência, por algum anjo nosso, algum anjinho de guarda que Deus nos deu. São espíritos maravilhosos, nobres espíritos que nos guardam, nos vigiam, nos protegem, nos orientam. Mas eu preciso entender o seguinte: eu estando encarnado neste mundo, eu sofro influências externas. Deus não criou o homem para ser mau. Deus nos criou de forma simples, de forma humilde. Nós viemos sem nada e, portanto, ignorantes. Essa ignorância é que nós lutamos e vamos mudar essa ignorância, vamos buscar conhecimento com leitura, com cursos, ouvindo palestras, assistindo bons vídeos, bons filmes. Eu vou me alimentando de coisas positivas, vou melhorando o meu pensamento para que eu possa evoluir, inclusive em paz e de forma produtiva. O que seria essa evolução de forma produtiva? Uma evolução que me aproxima daquilo que eu preciso alcançar, de melhoria interna, de reforma íntima. Isso é fundamental. Mas essas influências de fora, nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados num corpo que pode falhar. E eu, humano, não posso humanizar o meu espírito, não posso tornar meu espírito humano, é o contrário. Eu tenho que me transformar pela espiritualidade. Só assim eu vou poder melhorar e contribuir também para a melhoria de outras pessoas que me amam e que eu amo, ou talvez pessoas que eu nem conheça. Muitos que podem assistir esse vídeo agora, talvez eu nem conheça pessoalmente, e eu posso ajudá-las com esse vídeo. Essa é a ideia, é a caridade, é fazer o bem pelo bem, mesmo sem conhecer a quem nós fazemos. Então isso é importante.
E se eu sofro influências externas, eu preciso tomar muito cuidado nos ambientes que eu frequento, com as pessoas que eu escolho para me manter na sociedade. Se eu percebo que determinado grupo, determinada pessoa não faz o bem, pensam mal, é vingativa, é odiosa, eu preciso me afastar. Se eu não posso mudar essa pessoa, se eu não posso mudar o pensamento dela, eu posso até tentar, até dar conselhos a ela. Mas se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente venderia, né? Mas eu preciso escolher com quem eu ando, o que eu leio, o que eu assisto. Por isso, estudar o Espiritismo é essencial. Estudar o Livro dos Espíritos, as questões e respostas elaboradas por Allan Kardec, pelos Espíritos Amigos, me faz evoluir. Ela melhora, esse estudo melhora a minha voz da consciência. E quando eu tenho uma voz da consciência mais atuante, mais benéfica, mais iluminada, melhor eu me desenvolvo espiritualmente e moralmente. Nós estamos aqui somente para nos aprimorarmos, para a evolução espiritual. E por isso Deus nos deu esse corpo que é animado por um espírito e um perispírito. O espírito me dá forma ao perispírito e o perispírito se adequa ao meu corpo e eu sigo a minha missão. Isso é muito importante. Dessa forma, Deus não fez o homem mau. Se nós nos tornarmos homens maus, é porque nós fomos buscar isso. Nós alimentamos o nosso pensamento com maldades, com pensamentos errados, em lugares ruins, em lugares com baixa luz e com intensidade vibratória muito ruim, muito negativa. Então eu preciso pensar seriamente em tudo isso que eu estou falando aqui para que eu possa evoluir. Se eu tenho a voz da consciência, ela me aconselha, se os meus bons espíritos me falam por meio dela, se eu ouço Deus por meio da minha voz da consciência, eu tenho tudo de positivo para acertar, para caminhar em paz, para caminhar em passos firmes para a minha evolução espiritual. E o meu livre-arbítrio, ele vai me ajudar, desde que eu faça as escolhas certas. Isso é importante. E se você gostou desse vídeo, eu peço, compartilhe ele com alguém, ajude outras pessoas. Muito obrigado.